Vamos então agora... A variável aleatória de Bernoulli já tá bom para a gente? Já, isso é bem simples realmente. Ela assume dois valores, não tem muito mistério, né? Vamos agora para algo um pouquinho diferente. Vamos estender isso daí. Tá? Em vez de jogar uma moeda só para ver se é cara ou coroa, eu jogo 5 moedas. Estou interessado, por exemplo, na probabilidade de obter 3 caras. Ou, em vez do auditor selecionar uma declaração, ele vai pegar 10 declarações de imposto de renda. Né? Qual a probabilidade dele conseguir 8 fraudulentas, por exemplo? Tá? O que tem nesses dois exemplos aqui que é interessante? Né? Esses dois exemplos que estão aqui, eles tratam do mesmo tipo de problema. Que problema é esse? Nós pegamos um experimento aleatório e nós repetimos ele uma certa quantidade de vezes. Então aqui a gente jogou uma moeda 5 vezes. Tá? Aqui na declaração, deixa eu até complementar aqui, selecionamos com reposição. Com reposição, isso daqui. Tá? Então, com reposição significa que a declaração que foi sorteada volta para aquela pilha e você sorteia de novo. É possível que você sorteie a mesma, inclusive. Tá? Mas olha lá. Ao invés de jogar uma moeda, a gente joga 5. Então eu estou jogando 5 moedas. E eu estou vendo quantas vezes eu tive cara. Aqui eu estou perguntando a probabilidade de ser 3, mas eu estou interessado, de modo geral, em quantas vezes eu obtive um resultado específico, tá? Aqui eu pego 10 declarações e eu quero saber quantas declarações dessas foram fraudulentas, tá bom? Usando a nomenclatura que a gente viu até agora, até esse ponto, cada vez que eu sorteio uma declaração, ou cada vez que eu jogo uma moeda, eu estou repetindo um desses nossos ensaios de Bernoulli, tá bom? Então eu estou repetindo o ensaio de Bernoulli N vezes, no primeiro exemplo 5, no segundo exemplo 10 vezes, sempre de maneira independente, tá? E eu estou interessado em contar o total de sucessos que foram observados, tá bom? Então, a gente começou com uma repetição só do experimento, fiz ele uma vez, verifico se tive sucesso ou não. Agora eu vou fazer ele N vezes, eu vou ver quantos sucessos eu consegui observar, tá? É uma generalização daquela ideia inicial do Bernoulli, tá? Vamos dar um exemplo aqui pra gente. Então, a gente considera o lançamento de uma moeda não honesta 3 vezes, de maneira independente, quer dizer, cada lançamento é independente dos demais, tá? Eu vou considerar que a probabilidade de cara é 1/3, uma vez que ela é não honesta, né? E x vai ser a variável aleatória que conta o número de caras que foram obtidos nesses 3 lançamentos. Tá? Então, x assume valores 0, 1, 2 e 3. E eu quero saber qual é a função de probabilidade de x. Tá? Olha lá, gente. Vamos entender aqui. Tá? Eu estou fazendo 3 lançamentos. Vocês podem tentar fazer aquela maneira tradicional de botar o espaço amostral, né? Com cara, coroa, mas eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou pensar aqui, gente, como eu estou fazendo 3 lançamentos, eu vou pensar nos eventos A1 ou AI, né? Para ficar melhor, os eventos AI, que são o 1º lançamento foi cara. Tá bom? E aqui, como eu tenho 3 lançamentos, o I igual a 1, 2 ou 3, né? A gente sabe 2 coisas, que a probabilidade do AI é igual a 1/3, porque essa é a probabilidade de eu obter cara em um desses ensaios de Bernoulli, tá bom? E, por outro lado, os eventos A1, A2 e A3 são independentes. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar a ver como é que fica a nossa
nossa variável aleatória, tá? Eu vou olhar primeiro para o evento x igual a zero, né? X igual a zero é o evento onde todos os três lançamentos deram coroa, né? Então, o A1 não aconteceu, nem o A2, nem o A3. Então, ele é simplesmente A1 complementar, interseção com A2 complementar, interseção com A3 complementar. Isso vai dar para a gente que a probabilidade de x ser igual a zero é simplesmente, como esses três eventos são independentes, o produto das probabilidades de cada um deles. Como a probabilidade do A1 é 1/3, do complementar vai ser 2/3. Então, aqui eu vou ter 2/3 elevado a quanto? Elevado ao cubo. Tá bom? Vamos olhar agora com... Isso aqui foi bastante simples. Vamos olhar agora o x igual a 1, gente. O x igual a 1, ele vai ser aquele camarada aonde eu tenho uma cara e as outras duas são coroas. Portanto, eu tenho que um desses eventos, eu vou fazer ainda a interseção de eventos do tipo A1, A2, A3, mas em um deles eu vou pegar o próprio evento AI. Nos outros dois eu vou pegar o complementar. Tá bom ou não? Então, de quantas formas eu posso fazer isso daí? Bem, eu posso pensar que eu tenho A1 inter, A2 complementar, inter A3 complementar. Ou eu posso pensar que eu tenho A1 complementar, eu tenho o A2 e eu tenho o A3 complementar. E eu posso pensar que eu tenho A1 complementar, interseção, desculpa, A2 complementar e A3, né? Bem, a gente está vendo que eu tenho três possibilidades desse tipo daqui. Todas elas têm a mesma probabilidade, a gente vai ver. De modo que a probabilidade do x ser igual a 1 vai ser o quê? Ó, eu tenho um sucesso, vai ter probabilidade 1/3, enquanto os dois fracassos têm probabilidade 2/3 cada, ao quadrado, tá bom? E aqui eu tenho três possibilidades, tá bom? Só porque vai ser melhor um pouco mais para frente, eu quero pensar que esse 3 é de fato, gente, 3 escolhe 1, tá bom? Por quê? Porque eu tive que escolher uma dos três sorteios para ser um sucesso, tá bom ou não? De quantas formas eu posso fazer isso? Bem, de 3 tomados 1 a 1, né? Então, isso aqui é o número binomial, tá bom? Que é igual a 3. Daí, eu vou multiplicar isso daqui por 1/3. Elevado a 1, eu vou deixar isso bem claro agora pra gente. E 2/3 elevado a 2. Tá bom ou não? É isso daqui. Aqui, gente, só para falar, eu tive que escolher 0 locais para ter sucesso. Eu tive 3 fracassos, né? Então, eu tive que escolher 0 locais para ter sucesso. E de quantas formas eu posso fazer isso? Eu posso fazer de 3, escolhe 0. O 1/3, que é a probabilidade do sucesso, foi elevado a 0, que é o total de sucessos que eu tive. Tá? 1/3 a 0 é igual a 1, né? Enquanto aqui eu tive 2/3 elevado ao cubo. Tá bom? Só para deixar essa estrutura aqui, essa bem explícita para a gente. Quando eu for fazer x igual a 2, vai ser algo muito similar, né? Eu vou ter 2 sucessos e 1 fracasso, tá bom? Eu vou ter alguma coisa tipo A1, interseção A2, interseção A3 complementar, né? União com os outros casos, que eu vou deixar vocês completarem quais são, tá bom ou não?
Bem, cada um desses casos tem a mesma probabilidade. Então, a probabilidade de x igual a 2 vai ser o quê? Igual ao quê? Cada um desses casos tem a mesma probabilidade, porque eu tive 2 sucessos, o que acontece com probabilidade 1/3 ao quadrado, né? 1/3 para cada um dos sucessos, vezes 2/3 elevado a 1, porque eu tive um só fracasso. Para saber quantas dessas combinações a gente tem, nesse caso a gente pode listar, fica fácil, mas se a gente quer saber quantas combinações a gente tem, basta a gente escolher qual dos 2 lançamentos eu vou querer que seja o sucesso. Como eu tenho 3 lançamentos, eu posso fazer isso de 3 escolhe 2 formas, tá? Bem, 3 tomados 2 a 2 é 3, vezes 1/3, vezes 1/3 ao quadrado, perdão, 2/3 a 1, tá? E a probabilidade de x igual a 3 fica ainda mais fácil, gente, porque eu tive 3 fracassos, 3 sucessos, perdão. Então é 1/3 ao cubo. Só para escrever usando essa mesma notação de binomiais que a gente está usando, né, desses coeficientes, dos 3 lançamentos eu quero escolher 3 para serem sucessos, isso pode ser feito de 3, escolhe 3 formas. Eu tive 1/3 elevado ao cubo, representando os 3 sucessos, e eu tive 2/3 elevado a 0, tá bom? Representando 0 fracassos aqui, ou 0 coroas que eu tinha, que eu observei, tá bom? Então, tá bem resolvido aqui pra gente o que acontece. Esse daqui fica, então, 1/3 vai dar 1/27, não é isso? 1/27. Aqui, se a gente quiser calcular direitinho, vai dar quem? 2 vezes 3, 6/27, né? 6/27. No slide anterior, vamos deixar isso mais claro também, o 0 aqui, a gente não calculou, vai ser simplesmente 8/27, né? Porque vai ser o 2/3 elevado ao cubo. Enquanto esse daqui vai ficar quem? 4 vezes 3, 12/27. Então, está bem definida a nossa função de probabilidade, né? A probabilidade de x ser igual a 0 fica igual a 8/27. A probabilidade de x ser igual a 1 fica igual a 12/27. A probabilidade de x ser igual a 2 fica igual a 6/27, enquanto a probabilidade do x ser igual a 3 é igual a 1/27. E está feito aí a nossa função de distribuição. Se a gente tivesse lançado uma vez só, a gente teria, como eu já comentei, um ensaio de Bernoulli, tudo bem? De parâmetro 1/3, né? Então a gente teria uma variável de Bernoulli de parâmetro 1/3. Mas a gente lançou mais de uma vez, nós lançamos 3 vezes, tá bom? E nós vimos quantas vezes a gente obteve sucesso. Esse tipo de experimento é conhecido como experimento binomial, tá bom? Que é basicamente, então, uma sequência de ensaios de Bernoulli, onde a gente está querendo saber quantos sucessos a gente teve, tá? Uma sequência de uma quantidade fixa, né? A gente já sabe quantas vezes a gente vai fazer, mas de uma quantidade fixa de ensaios de Bernoulli independentes, tá? De modo geral, então, uma variável aleatória x que conta o número de sucessos em n ensaios de Bernoulli independentes, cada um com probabilidade de sucesso p, a gente vai chamar de uma variável aleatória binomial. E ela aqui tem 2 parâmetros. Primeiro, o parâmetro n, de número de ensaios que foram feitos, e p, a probabilidade de sucesso em cada ensaio. Tá bom? Como os ensaios são independentes,
a probabilidade de uma sequência específica de sucessos e fracassos é dado simplesmente pelo produto das probabilidades de sucessos e fracassos individuais, tá bom? De modo que a função de probabilidade vai ser como? Vamos decifrar isso daqui pra gente. Quando que eu tenho... isso aqui tá errado, gente. Aqui é P de K. Tá? Quando que eu tenho K sucessos, tá bom? Então isso daqui é a probabilidade de X ser igual a K, né? Quando eu tenho K sucessos nesse lançamento? Bem, a probabilidade de uma sequência específica de K sucessos vai ser, e N menos K, portanto, fracassos, vai ser P elevado a K, porque cada sucesso tem probabilidade P, e eu consegui K deles, então vai ser P vezes P vezes P, K vezes, então é P elevado a K. E cada fracasso é 1 menos P, então é 1 menos P elevado a N menos K, tá bom? Essa vai ser a probabilidade para qualquer sequência de fracassos e sucessos que eu tive, tudo bem? K sucessos e N menos K fracassos, tá bom? Só que quantas dessas sequências existem? Bem, se eu vou lançar N vezes e eu quero K sucessos, para saber quantas sequências existem, eu tenho que escolher nas N realizações disponíveis quais são aquelas que eu vou observar sucesso, tá bom? Isso pode ser feito de N, escolhe K formas diferentes, tá bom? Lembrando, N tomados K a K é simplesmente N fatorial dividido por K fatorial, N menos K fatorial, né? Então essa é a quantidade de vezes, de sequências de resultados que são compostos de K sucessos e N menos K fracassos em N lançamentos que a gente fez. Bem, outra forma que a gente tem de falar, às vezes a gente fala que é uma variável aleatória binomial, outras vezes a gente fala que a variável aleatória tem distribuição binomial de parâmetros N e P, tá bom? Lembrando, são 2 parâmetros agora, que é o total de lançamentos e a probabilidade de sucesso em cada um. A notação vai ser muito parecida com a do Bernoulli. X é binomial de parâmetros N e P, tá bom? Bin ou binomial vai ser para a gente a mesma coisa. Mais uma vez, gente, uma variável aleatória de Bernoulli, ela é apenas uma binomial onde o número de lançamentos foi um só, né? Porque eu simplesmente fiz um lançamento e quero contar se teve ou não teve sucesso ali. Isso é a descrição exata de uma Bernoulli, tá? De modo que a binomial é uma generalização possível da Bernoulli, tá bom? Vamos lá, então. 4 moedas honestas são jogadas e os resultados, por hipótese, são independentes. Determine a função de probabilidade do número de caras obtidos. Gente, é exatamente isso. Então, estamos realizando 4 ensaios de Bernoulli tá bom? 4 ensaios de Bernoulli independentes. Tá bom ou não? Que são, cada ensaio rolar uma moeda. E o sucesso vai ser observar uma cara, ou, né, observar uma cara nesse ensaio, tá bom ou não? Então, o sucesso do ensaio acontece quando observamos cara, tá bom? Probabilidade de sucesso, então, de sucesso é igual a meio, porque a moeda é honesta, né? Tá bom? As moedas que eu tô jogando são honestas. E, portanto, X, que conta quantas caras eu tive, né? Que é o número de caras obtidos, então X é o número de caras, ela é uma variável aleatória binomial, né?
porque ela conta o número de sucessos em uma série de lançamentos de ensaios de Bernoulli independentes. Tá bom? Quais são os parâmetros? Bem, foram 4 lançamentos, cada um deles com probabilidade meio de sucesso. Tá? Então, qual é a função de probabilidade aqui, né? A P de x é igual a 0 é igual a quem? Bem, vai ser 4 tomado 0 a 0 vezes 1 meio elevado a 0, que é a probabilidade de sucesso. Bem, a probabilidade de fracasso é também 1 meio, né? Fica 1 meio elevado à quarta. Tá? Então, isso aqui fica 1 sobre 16, simplesmente. A probabilidade de x ser igual a 1 vai ser quem, gente? Vai ser 4 escolhe 1, vezes 1 meio elevado a 1, porque eu perguntei, estou olhando agora para um sucesso, esse meio aqui representa o sucesso, né? Vezes 1 meio, que são os 3 fracassos que eu tive. Tá? Então, isso daqui vai ficar 4 sobre 16. Bem, a probabilidade de x ser igual a 2 vai ser a mesma coisa. Vai ser, então, 4 escolhe 2, porque de 4 lançamentos eu quero 2 sucessos. 1 meio ao quadrado, representando a probabilidade dos 2 sucessos. E 1 meio ao quadrado, representando a probabilidade dos 2 fracassos. Então, aqui vai dar 4 escolhe 2 é 6 sobre 16. Vocês podem terminar de calcular, gente? A probabilidade de x ser igual a 3 vai ser de novo 4 sobre 16. E a probabilidade do x ser igual a 4 vai ser 1 sobre 16. Está feita aqui a nossa função de distribuição dessa variável aleatória daqui. Gente, vamos lá então. Agora é uma questão um pouco diferente. Eu tenho um teste de múltipla escolha com 3 respostas possíveis para cada uma das 5 questões. Qual a probabilidade de que um estudante acerte 4 questões ou mais apenas chutando? Tá bom ou não? Ele vai chutar. Se ele chuta, a probabilidade de sucesso é de 1/3, não é isso? Tá bom? Então, o que ele está fazendo aqui, gente? Ele está realizando 5 questões, então 5 ensaios de Bernoulli, com probabilidade de sucesso 1/3. Aqui não é 1/5, aqui é 1/3. Em cada um deles, não é isso? Então, os parâmetros, se eu vou contar o total de acertos do estudante, o x vai ser, portanto, uma variável aleatória binomial com parâmetro 5, que é o total de questões, não é isso? Que é o número de repetições, então é número de ensaios. E 1/3 é a probabilidade de sucesso, né? Tá? Então, a probabilidade de ser 4 ou mais vai ser a probabilidade de x ser maior ou igual a 4. Como eu só tive 5 questões, ela vai assumir maior ou igual a 4, vai ser só o 4 ou 5. Então, essa é a probabilidade do x ser igual a 4, mais a probabilidade do x ser igual a 5. Vamos lá. Probabilidade de x ser igual a 4. Vamos lá. Em 5 sucessos eu tive... em 5 questões eu tive 4 sucessos. Isso pode acontecer de 5 escolhe 4 formas. Então, agora eu multiplico por 1/3 elevado à quarta, representando a probabilidade dos 4 sucessos. Vezes 2/3 elevado a 1, que é o 1 fracasso. Já que eu tive 4 sucessos, eu tive 1 fracasso. A probabilidade do 5 é, do 5 escolhe 5, que teve que ser todas elas, de fato. 1/3 elevado à quinta, que são os 5 sucessos que eu tive. E 2/3 elevado a 0, que são os 0 fracassos, né?
E essa probabilidade aqui, somando tudo, vai dar 11 sobre 243. Então, uma probabilidade bem baixa dele acertar 4 ou 5 questões só chutando, né? Tá bom? Gente, a esperança e a variância dessa variável aleatória não são simples de calcular. Elas são chatas de calcular, na verdade. E é um cálculo um pouco longo. Eu vou deixar como desafio de vocês tentar calcular a esperança dessa variável, tá bom? A variância realmente fica um pouco mais complicado. Quem quiser que eu calcule isso daí, quem quiser ver esse cálculo de alguma forma, me avisa que eu escrevo para vocês e mando separadamente, tá bom? Mas como ela tem uma expressão que é bastante intuitiva, eu prefiro explorar só a expressão final da esperança, tá bom? E da variância também. A esperança do x² você consegue usando a variância e a esperança, tá? Mas a esperança de x é o seguinte. Lembra que x, que se y for Bernoulli de parâmetro p, então a esperança de y é igual a p, enquanto a variância de y é igual a p vezes 1 menos p. Isso a gente viu há alguns minutos atrás aí, não é isso? Ótimo. X vai contar o número de sucessos em n ensaios de Bernoulli. Se cada ensaio de Bernoulli tem média p, então a média de n ensaio de Bernoulli, do número de sucessos em n ensaio de Bernoulli, vai ter então média n vezes p. Tá bom ou não? Então a esperança de x vai ser de fato n vezes p. Tá? P é a probabilidade de um sucesso, n é o número de tentativas que a gente fez. Então n vezes p é a média de sucessos que a gente teve nessas n tentativas aqui. Tá? E a variância fica a mesma coisa, né? A mesma lógica. Tá? Vai ser n vezes P1 menos P. Essa P1 menos P é a variância de um deles, n é o total que você fez, então a variância vai ser a soma. Tá? A gente consegue justificar isso de uma maneira muito mais simples e muito fácil de se ver no curso de cálculo de probabilidade que a gente vai oferecer no Q1 do ano que vem. Então, vocês que estão interessados podem fazer isso. A gente vai justificar várias dessas coisas de maneira bem simples, tá bom? E bem interessante, na verdade, tá? Por enquanto, vamos só lembrar dessa estrutura aqui. Se a esperança de uma Bernoulli, né, é P, quando eu repito N vezes e eu estou vendo quantos sucessos eu estou tendo, o média de sucessos é N vezes a probabilidade de um sucesso só. É N vezes P. Vamos então, como é que fica aqui? Se eu volto para aquele número médio de acertos do estudante, né, em 5 questões, como é que a gente tinha? Eram 3 opções em cada questão, então a probabilidade de sucesso era 1/3, o que significa que x era uma binomial de parâmetros 5 e 1/3, né? Isso significa que o número médio de acertos que o estudante vai ter vai ser 5 vezes 1/3, que é 5 sobre 3. Né? Fazer a conta aqui de quanto dá isso, nem vai dar o quê? 1,66, né? Mais ou menos, tá? Então, em média, ele vai acertar menos do que 2 questões se ele chuta, né? E a variância de x vai ser igual a 5 vezes 1/3 vezes 1 menos 1/3, né? 5 vezes a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso. Isso vai dar 10 sobre 9,
tá? A variância é um pouco acima de 1 aqui. Então, calculamos a esperança e a variância da binomial. Tá? Tá aqui feito. Desvio padrão, eu não lembro se eu cheguei a definir para vocês, mas o desvio padrão, né? Desvio padrão de uma variável, isso vocês veem em estatística, a gente certamente definiu algo assim na parte de estatística, de uma variável aleatória x, vai ser simplesmente a raiz quadrada da variância, tá? Lembra que a variância é uma espécie de distância, só que ela é tudo medida ao quadrado, né? Então, para voltar para a medida correta, a gente tira a raiz quadrada disso, isso é o que a gente chama de desvio padrão. Então, o desvio padrão aqui vai ser 1,05 aproximadamente, tá? Vamos lá, mais um exemplo aqui, tá? Para verificar se os lotes de peças recebidos em uma determinada fábrica são aceitos, é realizado um plano de controle que consiste em selecionar 10 itens aleatoriamente com reposição. Então, como é que faz? Vai passar por uma série de pessoas, por exemplo. Cada uma delas vai sortear uma peça, vai verificar se está defeituosa ou não, vai devolver a peça para o lote e vai passar para a próxima pessoa. Tá bom ou não? Um lote é rejeitado se 2 ou mais peças defeituosas forem encontradas. Qual a probabilidade de aceitar lotes com 5% de peças defeituosas, tá? Então, eu tenho um lote bastante grande, né, enorme, e eu tenho 5% das peças lá dentro defeituosas, tá? Eu vou sortear essas 10 peças com reposição, de modo que cada vez que eu sortear eu tenho a mesma quantidade de peças lá dentro, e eu vou determinar o número de peças defeituosas que a gente vai ter, tá bom? Eu vou rejeitar se forem 2 ou mais, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai pegar é x, uma variável aleatória x, como sendo o número de peças defeituosas. Se a gente considera o sorteio de cada uma dessas peças como um ensaio de Bernoulli separado, independente um dos outros, né? Porque o sorteio vai ser feito agora no mesmo lote, com a mesma quantidade de coisas, então tem a mesma distribuição e são independentes um do outro. A gente tem aqui 10 repetições de um ensaio de Bernoulli. E a gente quer saber quantas vezes eu tive sucesso. O sucesso é a peça ser defeituosa. E, portanto, x vai ser binomial de parâmetros 10, que foi o total de repetição, e 0,05, que é a probabilidade da peça ser defeituosa, em outras palavras, a probabilidade de sucesso, né? A gente vai rejeitar se a gente tiver 2 ou mais peças defeituosas, tá? Então, como que a gente vai saber se a gente aceita ou não o lote, tá? Bem, a gente vai aceitar o lote se eu tiver uma quantidade de peças defeituosas menor ou igual a 1, né? Só. Que é a probabilidade de x igual a 0 mais a probabilidade de x ser igual a 1. Qual a probabilidade de x ser igual a 0? Vai ser das 10 peças, eu escolho 0, né? Isso é 1 só, vezes 0,05 é a probabilidade do fracasso, né? Elevado a quanto? Elevado a 0, vezes 0,95, que é o fracasso, né? Elevado a 10. Mais 10 escolhe 1, né? Porque das 10 coisas, das 10 peças, uma vai ser defeituosa. Não é isso? Isso pode acontecer de 10 escolhe 1 formas.
0,05 elevado a 1, representando esse 1 fracasso, e 0,95 elevado a 9. Não é isso? Isso daqui dá uma certa probabilidade aqui, a gente tem que calcular. Isso daqui vai dar 0,95 a décima, mais 10 vezes 0,05 vezes 0,95. A nona aqui vai ser aproximadamente 0,91. Então tá bom, gente. A gente viu então, a gente calculou agora então que a probabilidade dele rejeitar o lote, que é a probabilidade de x ser menor do que 2, que é a mesma coisa que a probabilidade de x ser menor ou igual a 1, é aproximadamente igual a 0,91, né? A probabilidade de aceitar o lote é bastante alta, na verdade, tá? E se a gente quisesse saber agora o número médio de peças defeituosas que eu vou encontrar nesse lote, né? Olha lá, a esperança de x fica sendo então 10, que é o número de ensaios, vezes 0,05, que é a probabilidade de uma peça ser defeituosa. Então eu vou ter meio. Então é simplesmente meio a quantidade média de peças defeituosas aqui, né? Realmente a média é pequena, e se eu estou rejeitando com 2 ou mais, é bastante intuitivo que essa probabilidade fosse pequena de rejeição, né? De aceite fosse bem alta. Enquanto a variância de x, se a gente quiser calcular, vai ser 10 vezes 0,05 vezes o 1 menos P agora, né? Que é 0,95, tá? Isso vai dar 0,475. Essa é a variância daqui. O desvio padrão é a raiz quadrada disso, 0,6 alguma coisa, 68 eu acho. Tá bom? Não. Então, o desvio padrão, que a gente vai chamar de sigma aqui, tá? É o desvio padrão. Vai ser a raiz de 0,475. Tá bom? É 0,68 ou algo assim, aproximadamente. Tá bom? Feito então. Vamos fazer mais um exercício aqui para nós, gente. Você tem uma distribuição binomial e você sabe que a média dela é 4,5 e que a variância é 3,15, tá bom? Então você tem uma variável aleatória x, que você sabe que é binomial, de parâmetros n e p. Você sabe que a esperança de x é igual a 4,5. E você sabe que a variância de x é 3,15. Tá bom? A pergunta então é quais são os parâmetros aqui dessa binomial, tá bom ou não? É isso que ele quer. Então, para fazer isso, a gente lembra que a esperança de x é igual a np, o que implica para a gente que n vezes p é igual a 4,5. Tá? Eu quero saber quem é n e quem é p. A variância de x, a gente vai lembrar que é n vezes p vezes 1 menos p. Isso está dizendo, então, que np vezes 1 menos p vai ser igual a 3,15. Ó, aqui eu tenho um np e aqui embaixo também tem um np, né? Esse np é 4,5, de modo que substituindo isso aqui, eu tenho 4,5 vezes 1 menos p igual a 3,15, tá? O que vai dar pra gente 1 menos p igual a 0,7, que é 3,15 dividido por 4,5. Tá bom? O que vai dar pra gente p igual a 0,3. Por outro lado, se n vezes p, né, é igual a 4,5,
que é o que eu tenho aqui, né? Eu vou ter n vezes 0,3 igual a 4,5, o que vai dar n igual a 15. Tá bom? Gente, esse parece um exercício bobo, desses tontos de matemática só, mas na verdade, eu não diria que exatamente o n, mas essa é uma situação bastante comum na prática, tá certo? Em geral, variáveis como essa, como binomiais, são usadas para modelar uma série de coisas que a gente observa, tá bom? Então, se você está fazendo um modelo para entender como que o Covid, por exemplo, se propaga, parte desse modelo, esse é um modelo bastante complexo, mas uma parte integrante desse modelo vai ser, por exemplo, o número de pessoas infectadas no Covid, tudo bem? Dentre todas aquelas que foram testadas, né? Então, todos os números de positivos. Isso vai ser uma variável aleatória binomial. A única coisa nós não sabemos qual é a probabilidade dela ser infectada. Isso vai ser algo que a gente quer descobrir, tá bom? A gente vai ter até controle no N, porque a gente sabe quantas pessoas foram testadas, mas a gente não sabe a probabilidade de uma pessoa estar infectada quando foi testada. Então, esse é um parâmetro que é importante, que a gente quer descobrir. E uma das maneiras de descobrir é isso, a gente tenta estimar a variância e a esperança disso daí, tá bom? Existem formas de fazer isso na estatística, vocês podem ver lá no nosso módulo de estatística, tá? E a partir daquelas estimativas a gente calcular quem é de fato o P, tá bom? Então, esse tipo de situação é bastante comum na prática, tá bom? Vamos, gente, falar agora de mais um exemplinho aqui para nós. Então, você tem uma urna com 3 bolas numeradas, 1, 2 e 3. A situação é a seguinte. Primeiro, você vai sortear uma bola da urna, tá bom? Vai retirar uma bola da urna, tá? Ela vai ter um número, 1, 2 ou 3. Se sair uma bola com o número I, você vai selecionar I peças com reposição de um lote contendo 60% de peças defeituosas. X vai contar o número de peças defeituosas nessa amostra que você pegou. Tá bom? Vamos tentar entender essa variável aleatória X, começando com o total de valores possíveis que ela assume. Tá? Que valores que ela assume. Tá? A primeira coisa que a gente tem que notar é que X meio que depende, né, de qual a bola que vai ser sorteada. Se eu sorteio a bola 1, então o X assume valor em 0 ou 1. Né? A probabilidade de ser 2 ou 3 seria 0 nesse caso. Se eu sorteio a bola 2, o X pode assumir valores 0, 1 ou 2, porque é 0 defeituosas, 1 ou 2 peças defeituosas. E finalmente, se o I é igual a 3, então X assume 0, 1, 2 ou 3. Tá bom ou não? De modo que o X pode, no final das contas, assumir valores nesse conjunto, 0, 1, 2 ou 3, né? Porque 0 e 1 estão aqui dentro, 0, 1 ou 2 estão aqui dentro também, né? Então, ele assume algum desses valores, 0, 1, 2 ou 3. O 3 ele só pode assumir se o I for 3, mas, ainda assim, ele pode assumir o valor 3. Isso tem cara de uma binomial de alguma forma, uma vez que ele está contando o número de sucessos numa série de ensaios. Mas isso não é uma binomial. E a pergunta é, por quê? Por que X não é binomial? Bem, e a razão é simples, gente. Porque o número de ensaios de Bernoulli que eu vou realizar não é fixo. Tá bom? Isso é essencial para que a variável seja uma binomial. Ela não é fixa, esse número de ensaios. De fato, o número de ensaios depende da bola que eu sortear dentro da urna. Se for a bola 2, eu tenho um número fixo 2. Então, o que a gente pode falar é que, dado o número da bola sorteada, tá bom? Não. Então, se eu sei, por exemplo, que o I é igual a 2,
O x aí sim vai ser uma binomial de parâmetros 2 e 0,6. Tá bom? Mas eu só sei isso depois que eu sorteei. Tá bom ou não? Só depois que eu sorteei que eu sei que distribuição do x é binomial. Fora isso, não. Eu não sei. Tá bom? Eu vou deixar um desafio para vocês que é calcular a esperança de x. De fato, vocês vão calcular essa esperança calculando antes a distribuição do x, né? A função de probabilidade dele. E eu vou deixar vocês calcularem a função de probabilidade. É um bom exercício de probabilidade para vocês. Gente, para terminar, eu quero mostrar para vocês o gráfico de uma distribuição binomial, tá bom? Mostrar para vocês como funciona o gráfico de uma distribuição binomial, o gráfico da função de probabilidade, tudo bem? E eu vou chamar atenção para algumas coisas que eu quero que vocês vejam. Primeiro é que, vocês vão ver isso nos gráficos, que à medida que o k varia, a probabilidade de x igual a k varia também. Primeiro, ela começa crescendo, tá bom? E depois ela decresce. Ela vai atingir o máximo nesse valor k, que você pega n mais 1 vezes p e pega o primeiro inteiro que tiver abaixo disso. Tá bom ou não? Essa vai ser o máximo. A segunda, que é a esperança NP, ela cresce tanto com n quanto com p. Tá bom? Aumentou o número de amostras, aumentou a esperança, aumentou a probabilidade, aumentou a esperança também. A variância não, né? Ela tem essa cara, NP1 menos P. Se eu deixo o N fixo, esse P vai ser P menos P quadrado, é uma parábola, né? E, portanto, com o P, ela aumenta com o N, né? Se eu mantenho o P fixo e aumento o N, a variância aumenta também. Mas o P, 1 menos P aqui, se eu aumento o P, o que acontece é que fica desse jeito daqui a variância, né? Nota que no P igual a 0, a variância é 0, o que faz sentido, porque se você tem probabilidade 0 de fracasso, o número de sucessos é N, e não tem variação nenhuma nisso, então a variância é 0. O mesmo acontece quando você tem probabilidade 1 de sucesso, que significa que você teve N sucessos, não tem nenhuma outra possibilidade para essa sua sequência de ensaios, e, portanto, não tem variação nenhuma. A variância de x é 0, no caso do 0 e do 1. O máximo que ela vai ter vai ser no meio, vai ser bem no meio do caminho aqui, no 0,5, tá? É que vai ser a variância máxima dessas variáveis aleatórias. Vamos dar uma olhada aqui, gente? Olha aqui, gente, eu fiz aqui isso aqui é um tipo de um appletzinho que eu preparei para vocês e eu vou deixar isso daqui no Moodle para vocês brincarem um pouco, tá? Aqui a gente seleciona os parâmetros, a gente pode escrever aqui, por exemplo, 20, tá bom? E pode escolher a probabilidade, tá? Então, 0,4, por exemplo, e ele muda o gráfico pra gente. Ou a gente pode mudar aqui do lado, tá? Então, vamos lá, gente. Olha aqui. Eu calculei tudo aqui pra gente. A média, então, nesse caso, 17 repetições, 0,4 probabilidade de sucesso. Eu teria uma média igual a 6,8, variância 4,08. Aqui, nessa barrinha vermelha, a barrinha ela está centrada na média, então a média é esse ponto em preto, e ela vai variar entre μ menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão, tá bom? Tá? Vocês vão ver aqui, à medida que eu aumento N, que tanto a média sobe, quanto o desvio padrão sobe, tá bom? É isso que acontece. Tanto a média quanto o desvio padrão sobe. Tá? Então, se a média está sempre mais ou menos aqui no meio do caminho, né? Da distribuição. Vamos mexer o P, por exemplo, tá? Se eu pego um P muito baixo, né? Eu vou pegar menos parâmetros. Vamos pegar aqui como 10, por exemplo. 20 tá bom. Olha aqui, gente, o que a gente tem? A média fica aqui embaixo, né? Certo?
Então vai ser 20 vezes 0,1 vai ser 2, essa é a média. Está aqui embaixo e o desvio padrão também é meio pequeno, né? Se eu aumento o P, ó, e nota aqui que é isso, né? A gente tem, vai crescendo essa probabilidade, como eu tinha dito, até que ela atinge um máximo aqui, nesse valor aqui, que é perto da média, inclusive, tá bom ou não? Na verdade, é a própria média. No 2, ela vai, nesse exemplo aqui, ele está assumindo o máximo. E aí depois ela vai decrescendo, tá bom ou não? À medida que você vai aumentando o valor do P, olha o desvio padrão, ele vai aumentando, né? O desvio padrão vai aumentando, ele vai aumentando, 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 aumentando. Dá para ver a barrinha vermelha crescendo. Isso vai acontecer até eu chegar no meio, que está aqui, ó. A partir daqui, o desvio padrão começa a diminuir. Tá bom? Vamos aumentar o valor do N, que isso vai ficar mais claro para a gente, tá? Então, eu tenho o P aqui embaixo, eu tenho um certo desvio padrão. À medida que eu vou aumentando o valor do P, eu vou aumentando o desvio padrão, ó. Tá? Até que eu chegue em P igual a meio. E aí eu tenho o desvio padrão máximo. E a partir daqui ele começa a diminuir de novo. Tá bom? É isso daqui que está acontecendo. Tá? A média, ela aumenta com N e com P, né? Diminui o P, a média baixa. Né? Tá bom? A outra coisa que eu quero que vocês vejam é, compara aqui com N igual a meio, por exemplo, P igual a meio, que a curva, essa distribuição aqui, os valores, eles estão bem mais espalhados em torno do Mi do que eles estariam com o P igual a 0,9, né? Eu tenho um espalhamento de valores, de probabilidades, bem mais apertado aqui em torno do Mi. Isso é simbolizar, isso é o que indica para a gente o desvio padrão, ou a variância ser mais alta ou mais baixa, tá? É isso que você tem aqui, tá bom ou não? Se você brinca com N, você vê a mesma coisa, olha lá, tá bom? O N muito pequeno, você vai tendo essa distribuição aí, que é bem bagunçada, né? Bem assimétrica, inclusive. À medida que o N cresce, ela ganha uma certa simetria. Ela nunca fica 100% simétrica, mas ela ganha uma certa simetria. Ela só vai ficar 100% simétrica se o P for igual a meio. Daí, ela é bem simétrica, essa distribuição daqui, tá bom? Com o máximo bem na média. O máximo nem sempre está na média, hein, gente? Tá bom ou não? O máximo pode estar... você vai ver isso melhor em outras coisas aqui, tá? A média aqui, por exemplo, é 3,15 e o máximo aqui vai estar no 3, né? Tá bom? Que é diferente aqui um pouco, tá? Tá certo? Então tá bom, gente. Essa daqui é o gráfico de uma binomial e eu vou deixar esse applet no site para vocês brincarem um pouco, tá? E na verdade é isso, gente. A gente vai parar por aqui o vídeo e a gente se vê numa próxima então, tá certo? A gente vê num próximo vídeo ou num próximo encontro ou numa próxima aula, qualquer coisa dessa, tá bom? Beijos, abraços e a gente se vê.